Sabe como você pode entrar para a história de São Paulo? Acompanhando o dia a dia da Câmara dos Vereadores, participando das decisões que transformam a nossa cidade. Você vem até a Câmara e a Câmara vai até você. Nós melhoramos a vida de milhões de paulistanos. Vem para a Câmara e entre para a história. Câmara Municipal de São Paulo. Vocês já me conhecem. Eu sou o Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas de São Paulo. E gostaria de conversar com vocês hoje sobre os problemas que afetam esta, que é a maior cidade brasileira. É óbvio que São Paulo é uma cidade de contrastes. Nós temos aqui, por exemplo, a maior frota de helicópteros particulares. Nós temos a sede das maiores empresas da América Latina. Nós temos bancos poderosos. Nós temos mansões que custam milhões. E, ao mesmo tempo, nós temos ainda comunidades muito carentes. Nós temos uma legião de despossuídos. Nós temos grandes problemas que são próprios às conurbações, né? São Paulo já praticamente tem o seu território emendado com as cidades contíguas. Onde é que começa Osasco e termina São Paulo? Ou então Santo André, São Caetano, Guarulhos, né? Nós temos assim uma grande mancha cinza, por isso é que se falava na selva de pedra, hoje selva de concreto. São Paulo, quando começou a ser colonizada, quando chegaram aqui os jesuítas que estavam no litoral, subiram a Serra do Mar com tanta dificuldade, porque não existia imigrantes, não existia via Anchieta, não existia qualquer meio de locomoção também. Vieram naquilo que era possível em lombo de burros, né, em muares, outras vezes se engatinhando na grande muralha verde da Serra do Mar. E ao chegarem no Planalto de Piratininga, eles ficaram surpreendidos com a beleza desta região. Nós tínhamos pelo menos uns 5 grandes rios que serpenteavam sinuosamente por suas várzeas. Essas várzeas eram providas de luxuriante flora e uma estupenda fauna. Foi isso que convenceu os 4 jesuítas a criarem um colégio, exatamente no dia da festa de São Paulo, conversão de São Paulo Apóstolo, 25 de janeiro de 1554, e resolveu-se edificar aqui uma nova cidade. Uma cidade baseada na educação e numa educação cristã. O que aconteceu no decorrer desses 472 anos? Nós fizemos muita coisa errada. Para começar, retificar os rios, né? Em vez de deixá-los na sua várzea natural, nós fizemos com que eles se transformassem em condutores de imundície, porque tudo o que não se quer mais arremessa-se ao rio. Vieram também as indústrias e começaram a despejar no rio todas as substâncias químicas que eram dejetos e que não eram aproveitáveis no seu processo de produção. O que nós fizemos com os córregos? Eram milhares de córregos. Esses córregos foram enterrados, foram canalizados. E no lugar que era ocupado por eles, nós
Primeiro colocamos paralelepípedo e, com o tempo, fizemos com que esse paralelepípedo fosse substituído por asfalto. Nós construímos uma cidade impermeabilizada, uma cidade que parece servir melhor ao automóvel do que ao ser humano. É evidente que o mau uso do território paulistano foi a fonte geradora de muitos dos problemas que hoje parecem insolúveis. Por exemplo, as enchentes. Por que elas ocorrem? Porque, antigamente, as várzeas dos rios eram um escoadouro natural para a água da chuva. Então, havia um escoamento mais rápido, porque era terra, era solo, era vegetação. Quando a água cai numa superfície asfáltica, ela ganha força, ela se transforma em correnteza, que causa enchente, inundação, deslizamento, desmoronamento e morte. Infelizmente, nós temos esses fenômenos ainda hoje. A coisa piorou bastante porque, embora haja quem não acredite, nós estamos sofrendo os impactos de uma mudança climática muito séria. Por isso, a iniciativa do prefeito Ricardo Nunes de criar uma Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, para fazer com que essa questão que afeta a nossa vida seja levada a sério por todas as secretarias do município de São Paulo, pelas empresas públicas municipais, pelo funcionalismo da prefeitura. São mais de 130 mil funcionários, servidores diretos, por todos aqueles que trabalham de alguma forma terceirizados ou por empresas concessionárias ou parceiras da administração pública, o que faz com que nós tenhamos um universo aí de praticamente 500 mil de pessoas. Todas essas pessoas têm de ter uma consciência de que aquilo que nós chamávamos mudança climática passou a ser emergência climática. Já há quem chame de cataclismo climático, e esses fenômenos chegaram para ficar. A questão ambiental, a questão ecológica, ela começou a surgir como assunto rotineiro em todo o planeta, principalmente a partir da década de 70 do século passado. Houve uma obra célebre de uma americana chamada Rachel Carson, que escreveu um livro chamado A Primavera Silenciosa. Ela queria chamar atenção para o uso excessivo de herbicidas, de fertilizantes, que estavam matando as abelhas, as borboletas e outros insetos, mas principalmente as abelhas. As abelhas exercem um serviço ecossistêmico gratuito, mas imprescindível à manutenção da cadeia existencial, que forma uma grande corrente. Quando se rompe um elo, tudo desmorona e a própria sobrevivência humana entra em risco bem consistente de vir a desaparecer. A abelha poliniza, o pólen é muito necessário para que germinem flores, legumes, frutas. Então, a abelha é um animal muito valioso. Se nós perdermos as abelhas, nós vamos interromper esse processo, que é um processo que a natureza mantém há milhões de anos e nós não estamos sabendo respeitar. De lá para cá, nós tivemos muitos cientistas debruçados
sobre a questão climática. Ela é causada pela exagerada emissão dos gases venenosos produzidos pelo uso de combustíveis fósseis. Então, o petróleo, que foi uma ferramenta importante, né, que permitiu que houvesse o desenvolvimento da indústria, revolucionasse o mundo, ele se tornou nocivo, nefasto. Por quê? O petróleo, quando ele é consumido em combustíveis como gasolina, óleo diesel, ele emite gás carbônico, ele emite amônio e ele emite principalmente micropartículas, que são aquela fuligem que vai envenenando o corpo humano e de qualquer espécie viva. Nós exageramos no consumo de petróleo, embora o mundo saiba que nós devemos abandonar o uso do petróleo. A ambição, a cupidez, a ganância da sociedade humana faz com que nós continuemos cada vez mais a emitir gases venenosos. Como? Primeiro, através do combustível utilizado na frota veicular. São Paulo tem continuamente, qualquer hora, de uma forma ininterrupta, mais de 7 milhões de veículos percorrendo a cidade como um todo. Vocês já viram algum dia a cidade deserta, sem ninguém? O mais próximo que nós possamos ter experimentado isso foi durante a pandemia, mas algo que as pessoas já se esqueceram, né? Cresce a cada dia o número de veículos, e não são veículos elétricos, veículos híbridos. Não, há muito veículo que é veículo antigo e, portanto, não recebe manutenção, não recebe qualquer possibilidade de reduzir menos esses gases causadores do efeito estufa. Por isso, São Paulo tem 60% das suas emissões, dos gases que causam efeito estufa, que geram aquecimento global e que causam as mudanças climáticas, 60% desses gases é produzido pela frota de veículos. Daí a política do município, desta gestão, Ricardo Nunes, de substituir gradualmente a frota de ônibus por veículos elétricos. A eletricidade é a energia veicular menos nociva à saúde pública, não é? Porque os gases venenosos não causam apenas o aquecimento global, eles causam as doenças, as comorbidades, constituem uma causa de morte precoce, prematura, de milhões de pessoas, isso no mundo inteiro, e não é diferente em São Paulo. Todas as grandes cidades, elas são vítimas desses gases venenosos. Então, nós precisamos incentivar o uso de bicicletas, de transporte coletivo, ônibus ou metrô, caminhar a pé sempre que possível, deixar um dia de semana sem carro, só usar quando for indispensável. E tirar dessa nossa cultura popular que ter um carro é uma necessidade, é um sonho. Isso leva muitas pessoas no Brasil a sustentarem um carro que custa bastante, em lugar de fazer tratamento dentário, em lugar de se alimentar melhor, em lugar de um entretenimento cultural. Então, reserva-se o dinheiro da gasolina com sacrifício de outras necessidades muito mais necessárias, essenciais, do que a manutenção do veículo.
Nós precisamos também fazer com que a população pense numa causa importante de geração de emissões, que é a produção daquilo que a gente chamava de lixo. Hoje, o mundo inteiro chama isso de resíduo sólido. Nós consumimos demais, compramos às vezes sem ter necessidade, desperdiçamos demais, jogamos muita coisa fora, mas principalmente nós não sabemos destinar corretamente aquilo que nós descartamos. Aqui no Brasil, que ainda é estamos num estágio de desenvolvimento reconhecidamente inferior a de países mais adiantados, que têm uma civilização mais consolidada, bastaria que as pessoas separassem os seus resíduos sólidos em duas frações, colocando aquilo que é orgânico, que apodrece, resto de comida, folhas, né? Tudo aquilo que vai apodrecer e que pode ser convertido no gás biometano, que é um gás diverso do gás fóssil, é um gás limpo, é um gás que não compromete a qualidade de vida, a qualidade do ar que nós precisamos para sobreviver. E, de outro lado, uma outra destinação seria o resíduo sólido, aquilo que não apodrece, o papel, o vidro, o isopor, papelão, aquilo que pode vir a ser reciclado. Já existe lei para obrigar a economia circular. O que significa? Você tem de fazer com que a coisa sirva, circule pela sua vida útil e volte ao ponto de origem para ser reaproveitada. É o que o mundo adiantado faz, porque a reciclagem representa dinheiro, representa economia. Embora São Paulo tenha coleta seletiva em todos os seus logradouros, não há um espaço na cidade de São Paulo que não tenha coleta seletiva. O que significa coleta seletiva? É o caminhão ou aquele pequeno veículo triciclo elétrico que entra em vielas, em espaços onde não passa um caminhão e vai recolhendo o material desperdiçado de acordo com essa separação. É seletiva porque você separa aquilo que é orgânico daquilo que é resíduo seco. Embora haja essa coleta seletiva, infelizmente, 15 mil toneladas diárias, presta atenção nesse número, 15 mil toneladas diárias daquilo que a gente chamava lixo e que o mundo aprendeu a chamar de resíduo sólido, porque tem valor econômico, um percentual mínimo dessa quantidade chega à reciclagem, porque as pessoas não separam. Mistura comida com papelão, com papel, com vidro, e aquilo, então, é compactado e depositado em aterros sanitários. Os aterros sanitários constituem um passo mais eficiente, mais saudável do que o lixão, embora o Brasil ainda tenha muitos lixões, né? Mas não é a solução ideal. Por quê? O aterro sanitário ocupa espaço que deveria ser destinado a parques, jardins, florestas, lagos, territórios de lazer, de entretenimento, de paisagem. Não. Ali nós temos montanhas e montanhas com camadas e camadas de lixo, daquilo que nós desperdiçamos. Então nós estamos jogando dinheiro fora, deixando de reaproveitar e tornando a nossa cidade, como muitas outras cidades no mundo inteiro, espaços repletos de lixo. Nós precisamos lembrar que há pouco houve o aniversário de 10 anos, o 10º aniversário
da edição de uma encíclica editada pelo saudoso Papa Francisco, uma encíclica chamada Laudato Si. Foi uma encíclica ecológica, uma lição para o mundo inteiro, não só para os católicos, mas para o mundo inteiro, saber como tratar a natureza, né? Lembrando como ele escolheu o nome de Francisco de Assis, que foi o homem do milênio. O milênio passado teve como homem símbolo Francisco de Assis, que chamava a natureza de irmã, a lua de irmã, o sol de irmão, os animais de irmãos. Então, o Papa Francisco disse nessa encíclica: não existe esse conceito de jogar fora. Quando você fala, estou jogando fora, você está jogando aqui dentro. Você está jogando perto da sua casa ou em algum lugar que vai prejudicar a sua saúde. Então, nós precisamos ter consciência, ter responsabilidade, ter uma destinação correta daquilo que nós desperdiçamos. O ideal seria consumir menos, só comprar aquilo que é necessário, não jogar coisas fora, não descartar, desperdiçar exageradamente, e depois aquilo que é inevitável que nós tenhamos mesmo que jogar, desperdiçar, que nós descartemos corretamente, separando aquilo que apodrece daquilo que não apodrece. Não é que o mundo já tenha resolvido isso, muito longe disso, né? Quando foi realizada a COP29 em Baku, no ano de 2024, nós participamos de um debate com entidades que apuram a quantidade excessiva, surreal de desperdício de comida. Falou-se, então, que a cada dia o mundo joga fora 1 bilhão de toneladas de comida manipulada, o que é algo cruel quando você pensa que há milhões de pessoas passando fome. Vejam que a nossa atitude individual, ela pode ou aliviar as enfermidades da Terra, ou ela pode agravar. Nós podemos piorar a atmosfera terrestre se nós não soubermos destinar corretamente o nosso lixo, né? Lembrar que lixo agora é resíduo sólido. Lembrar que existe economia circular e que existe logística reversa. Ou seja, quem produz alguma coisa que tem uma duração finita, uma duração temporal que vai terminar num determinado período, tem a obrigação legal de fazer a destinação desse objeto que já não tem mais valia para aquilo que foi criado. Isso é uma responsabilidade da indústria, o reaproveitamento do material que foi utilizado para fabricar aquilo que a indústria produz e com produto com o qual ela obtém lucro. O lucro é legítimo, mas ela tem que ser responsável por aquilo que produz quando ele já não servir mais à sociedade. Além de tudo, nós precisamos tentar repor na cidade de São Paulo, principalmente, mas isso vale para qualquer cidade do mundo, não só do Brasil, repor aquilo que nós subtraímos da natureza em forma de desmatamento. Uma árvore pode viver 5.000 anos. Recentemente, os incêndios da Patagônia constataram que árvores de mais de 4.000 anos estavam sendo dizimadas pelo fogo. Aqui no Brasil ainda existem árvores milenares, mas o desmatamento também continua incessante e cruel. E São Paulo perdeu milhões de árvores. A Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas tem feito plantios contínuos
conclamando a comunidade a se interessar pela árvore, a amar a árvore, a cuidar da árvore, a colher sementes, fazer mudas, formar viveiros, plantar essas mudas, fazendo com que a cidade se transforme o mais possível num jardim. Uma cidade verde é uma cidade saudável. Se nós plantarmos árvores, nós teremos menos necessidade de internação em hospital. A árvore equilibra o regime de chuva e faz com que a chuva seja aquela chuva saudável, benéfica, não aquelas tempestades que despejam sobre a cidade impermeável toda a quantidade de chuva que corresponde a 1 mês ou 2 meses da média histórica. Vejam quanta coisa a cidadania pode fazer pela cidade. Escolha alguma coisa para você também participar dessa luta. Não é só para você, é para as novas gerações. Nós temos sido inquilinos muito perversos, não estamos respeitando a natureza, nós estamos tratando o ambiente como se ele fosse um inimigo. Não, ele é nosso amigo, a árvore é nossa amiga, a água é nossa amiga, nós não vivemos sem água e nós não podemos viver também sem árvore. Podemos viver sim sem petróleo, podemos sobreviver sem carro, mas não podemos sobreviver sem água. Eu espero que isso sirva para que cada um pense o que pode fazer pela sua cidade. No momento em que a cidade tiver uma comunidade atenta, carinhosa, que cuide dela com muito amor, nós vamos assegurar uma qualidade de vida incalculavelmente melhor do que aquela que nós temos hoje. Eu conto com vocês.